Olá, pessoal, tudo bom? Então, continuando e voltando aqui com as nossas aulas de estatística, né? Anteriormente a gente tinha visto como organizar os dados estatísticos, as informações na forma de tabelas, né? E agora a gente vai ver uma outra forma de organizar esses dados, que é na forma de gráficos, tá bom? Bom, só para a gente se situar um pouquinho, né? Esse cara aqui é o Confúcio, um pensador e filósofo chinês, né? E ele disse uma vez o seguinte, que uma imagem vale mais do que 1000 palavras, não é? Então, o que que a gente sabe? Quando a gente, aplicando isso aí aqui para a estatística, quando a gente faz uma pesquisa estatística e organiza aqueles dados na forma de uma tabela, às vezes a gente pode ter uma quantidade grande de informações e fica meio confuso, meio cansativo analisar todas aquelas informações, né? Então, o que que eu posso fazer? Apresentar os dados estatísticos de uma forma gráfica, tá? Para quê? Para produzir uma impressão mais rápida e viva do fenômeno estudado, né? Então, ao invés de eu ficar olhando linha por linha da tabela, eu posso ter uma imagem, eu posso ter uma figura, e essa figura já me dá uma primeira impressão mais rápida das informações que eu estou lidando, né? Então, esses gráficos aqui falam mais rápido para a gente, né, para a nossa compreensão, do que as tabelas. Tudo bem? Então, ó, uma tabela, eu vou pegar as informações dela e a partir das informações da tabela, então, eu vou gerar um gráfico. Tudo bem? Vantagens de uso do gráfico. Pessoal, dá uma olhada aqui, ó. Eu tenho uma tabela que me mostra quanto que foi o gasto com arroz, feijão e farofa durante um ano inteiro. Olha só esse monte de informação, não é? Fica confuso, fica cansativo analisar essas informações aqui. Agora olha aqui embaixo. A partir dessas informações da tabela, eu consegui montar um gráfico. Então, ó, olhando aqui, todo gráfico, né, a maioria dos gráficos tem que ter uma legenda que me mostra, que me ajuda a me orientar. Então, repara que esse azul mais clarinho está me mostrando o arroz, esse cinza o gasto com feijão e esse azul mais clarinho o gasto com farofa, não é? Então, olha aqui, em janeiro de 2015, o gasto maior foi com arroz, né? Porque a gente pode olhar aqui esse azul escurinho. Depois, o azul mais clarinho foi o gasto com farofa e o menor gasto em janeiro foi com feijão, não é? É mais rápido eu olhar aqui no gráfico do que ficar procurando informação na tabela, né? Olha aqui, por exemplo, em maio de 2015. A gente percebe que esse azul escurinho é onde a gente tem o menor pedacinho do gráfico. Então, o que que a gente sabe? Que o menor gasto que ocorreu em maio de 2015 foi com arroz. Olha agora o gasto com feijão, que é o cinza, né? Ele foi maior. E em terceiro lugar, o gasto com farofa, certo? Então, o gráfico, quando a gente utiliza ele, eu obtenho simplicidade e clareza. Olha o quanto que é mais simples, quanto que é mais fácil olhar as informações no gráfico do que na tabela. Por quê? No gráfico, os dados, as informações mais importantes estão concentradas. E eu tenho um apelo visual mais forte. Olha só, o gráfico chama muito mais a minha atenção do que uma tabela, concordam? E eu consigo fazer uma comparação e a identificação dos valores das variáveis de maneira mais rápida. Ó, se eu ficar olhando feijão, arroz, farofa, coluna por coluna da tabela, muito cansativo. Agora, se eu olhar no gráfico, eu já vejo, ó, azul escuro está referindo ao arroz, o cinza está se referindo ao feijão e o azul mais clarinho está se referindo à farofa. É muito mais rápido fazer essa análise, tá? Uma desvantagem de uso de gráfico é o seguinte, repara que aqui, ó, por exemplo, em janeiro, a única informação que eu tenho com certeza é que o total gasto com alimento nesse mês foi de R$ 2.770. Se eu precisar, se eu quiser saber o valor exato gasto em janeiro com arroz, eu não vou conseguir ter certeza. Ó. O máximo que eu sei é que se eu pegar aqui e puxar no eixo da vertical, eu sei que é um valor próximo de R$ 2.000. Não chega a ser R$ 2.000, tá? Dá uma olhadinha, ó. Se eu pegar e puxar aqui, não dá R$ 2.000 ainda, mas eu não sei o valor exato. Se eu quiser saber o tamanho, o valor desse pedacinho aqui,
que é que é o do feijão, ih, complicou. Então, nesse caso, eu tenho que voltar aqui na tabela e ver, realmente. Olhei no gráfico que o arroz estava perto de R$ 2.000, foi gasto 1.830. Mas eu só consigo esses valores exatos olhando na tabela, tá? Mas para uma análise inicial mais direta, né, mais simplificada, eu posso usar o gráfico, tudo bem? Bom, a gente vai ver aqui nessa videoaula alguns dos tipos de gráfico mais utilizados. A gente tem vários tipos de gráfico, tá? E cada um tem uma finalidade, uma função mais específica, é utilizado numa situação mais específica, tá bom? Então, o primeiro tipo de gráfico que a gente vai ver é o gráfico de linhas, que também é chamado de gráfico de curva, tá? Dá uma olhada aqui nessa tabela. Lembra? Para eu obter um gráfico, eu vou pegar os valores de uma tabela. Aqui eu tenho os valores gastos com alguma coisa em janeiro, em fevereiro, em março, até dezembro, não é? Se eu quiser ver como que ocorreu, como foi a tendência desses gastos, né, se aumentou ou diminuiu de um mês para outro, eu olho aqui, ó, em janeiro foi R$ 8.000 de gasto, fevereiro foi para 6.000 alguma coisa, março para 9.000 e por aí vai. Cada um desses valores eu posso jogar no gráfico, ó. Em janeiro, 8.000. Em fevereiro eu vou ter um pontinho que me mostra os 6.000 e alguma coisa e vai indo assim até o final do ano. Se eu ligar esses pontinhos, fica mais fácil eu analisar. Perceber que de janeiro para fevereiro os gastos diminuíram, fevereiro para março aumentou porque o gráfico subiu, março para abril caiu, abril, maio, junho foi vindo tendo um aumento até ali setembro, de setembro até novembro teve uma diminuição dos gastos e em dezembro aumentou, tá certo? Então, quando eu tenho um gráfico de linha, eu tenho uma linha representando os dados estatísticos. E esse tipo de gráfico, igual a gente percebeu aqui, ele é muito utilizado para a gente identificar a tendência de aumento ou diminuição dos valores de uma certa informação. Então, só olhando no gráfico aqui, sem ficar reparando nesse eixo vertical que me mostra os valores, eu já percebo. Diminuiu de janeiro para fevereiro, fevereiro para março aumentou, e assim vai indo, tá? É mais fácil eu olhar essa informação visual do que pela tabela. Agora, se eu precisar dos valores exatos, o gráfico não me fornece. Eu preciso da tabela, tá bom? Outro tipo de gráfico é o gráfico em colunas, que eu vou utilizar retângulos dispostos, desenhados de maneira vertical. Esses retângulos têm a mesma base e a altura é proporcional aos valores do dado. Não entendi nada. Olha aqui, retângulos, certo? Todos eles em pezinhos. A base, essa parte de baixo aqui, de cada retângulo, tem tudo o mesmo tamanho. E a altura até onde ele chega vai ser proporcional aos valores dos dados. Então, aqui, todo o gráfico, né, se eu for fazer direitinho, precisa de um título, tá? E essa coluna está me mostrando, então, qual é a produção de suco de uva. Um detalhe importante, galera, quando eu vou analisar um gráfico, eu tenho que olhar ele todo, todas as informações. Começo olhando os eixos dele, né? Repara que aqui na horizontal eu tenho os tipos de suco. E aqui na vertical eu tenho a produção deles em 1.000 litros. Então aqui está representando, por exemplo, 10.000 litros de suco, 20.000 litros de suco. Então olha só, o suco de uva teve uma produção, eu olho aqui na altura do retângulo, de 30, não é? E olhando na legenda dele, eu sei que são 30.000 litros. O suco de laranja está no 35. 35 o quê? 35.000 litros. E vai indo assim. Tudo bem? Olha um outro exemplo aqui, galera. Lembra que um gráfico vai ser originado de uma tabela, não é? Então, olha só. A indústria NU de Juiz de Fora, no ano 2000 alguma coisa, tenho aqui os tipos de peça e quantas peças foram fabricadas, não é? Olha aqui a tabela. Peça A foram 7, peça B foram 5 e por aí vai. Se eu jogar isso aqui num gráfico de colunas, a peça A chegou no 7, certo? Ah, um detalhe. Repara que nesse primeiro gráfico aqui, ó, para eu conseguir olhar o valor direitinho, eu tive que olhar aqui no eixo, puxar.
Eu posso colocar, é claro, depende da situação, né? Às vezes eu quero colocar mais informações no gráfico e ele fica poluído. Às vezes não. Eu posso colocar aqui em cima da coluninha o valor que ele chega, para facilitar para eu analisar. Então, ó, a peça A, eu já estou vendo em cima dele que tem os 7. Então, eu sei que foram produzidas 7 peças. A peça D, eu sei que foram produzidas 4 peças dela, não é? Fica mais fácil, às vezes, se eu colocar a informação aqui, do que ter que olhar, puxar até aqui no eixo para verificar, tá certo? É claro, não é um padrão, não é uma regra, tá certo? Eu colocar ou não colocar informação aqui. Dependendo do gráfico, se eu ficar colocando muita informação, ele vai ficar poluído. Aí, quando você for analisar, vai perder o interesse, certo? Aquela atratividade visual do gráfico pode acabar sendo perdida, tá? Então a gente tem que tomar cuidado na hora de colocar o gráfico para tentar ser mais simples, certo? Podemos ter também valores negativos no gráfico, por isso a gente tem que ficar atento com a sua interpretação. Olha aqui, galera. Eu tenho aqui um gráfico que está mostrando o crescimento do PIB em porcentagem. Repara que em 2016 ele chegou a um pouquinho mais de 3%, né? Está aqui em porcentagem. 2015 a mesma coisa. Só que aqui, ó, no ano de 2013, ele teve abaixo, né? Ele teve aqui entre -1 e -2. Então, o que quer dizer isso aqui, esses valores negativos? Quer dizer que ao invés de aumentar, né, ao invés do PIB crescer, ele diminuiu, tá certo? Então, é uma outra coisa que a gente tem que ficar atento. Posso ter valores negativos no gráfico, certo? Ah, em 2010 não apareceu nada. Quer dizer que ele está no zero, ou seja, não teve nem aumento nem crescimento do PIB. Em 2009, olha o que aconteceu. Diminuiu, né? Teve abaixo, teve um crescimento negativo do PIB, né? Quer dizer que o PIB, ao invés de aumentar, diminuiu. Tudo bem? Então, seguindo aqui. Outro tipo de gráfico é o gráfico de barras, que utiliza retângulos horizontais, né? No gráfico de colunas, galera, os retângulos ficavam na vertical. O gráfico de barras é um gráfico de colunas deitadinho, tá? Os retângulos têm a mesma altura e as bases são proporcionais aos dados. Então, dá uma olhadinha aqui, ó. Esse gráfico aqui me mostra a expectativa de vida em anos de alguns países, tá certo? Então, o Japão, por exemplo, olhando a barrinha dele, né, sem me atentar a esses valores numéricos aqui, dá para perceber que a expectativa de vida do Japão é bem maior que desses outros países, né? Lá no Japão, olhando a informação que está aqui na frente do gráfico, a gente pode perceber que a expectativa de vida, quando este gráfico foi gerado, era de 87 anos, né? Lá na Suíça, desses países selecionados, 82,8 anos, tá? A gente costuma utilizar o gráfico de barras no lugar do gráfico de colunas quando as legendas que me mostram que cada barrinha costumam ser muito grandes. Se eu olhar nesse gráfico anterior aqui, a gente percebe que as legendas aqui ficaram muito grudadinhas, ó, 2016, 2015, 2014, 2013 e por aí vai. Ficou muito grudado. Então, interpretar isso daqui fica meio complicado, meio cansativo. Então, quando acontece isso, né, quando o nome, o que cada coluninha aqui representa, ficar muito grande os nomes, eu posso pegar e derrubar o gráfico, por assim dizer, né, e fazer ele na forma de barras, que aí fica mais fácil de escrever, tá certo? Olha um outro cara aqui, ó, taxa de mortalidade infantil por região no ano de 2013, né? Tenho aqui um gráfico mais completo, tenho o título, aqui embaixo eu tenho a fonte para justificar de onde vieram esses dados, né? Para não escrever que a fonte foram vozes na minha cabeça, certo? Então repara, região Nordeste, Norte, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Olhando aqui, a gente percebe que a taxa de mortalidade em 2013 foi bem maior no Nordeste. Não colocamos, não foi colocado aqui na frente aquele númerozinho. Por quê? A função do gráfico, nesse caso, é mostrar e comparar. Ó, no Nordeste foi bem maior que na região Sul, tá? E, de novo, a legenda de cada barra é um texto muito grande. Se eu fosse fazer um gráfico de coluna, tudo em pezinho, o texto aqui embaixo ia ficar muito junto, ia dificultar a leitura do gráfico, certo?
Podemos também ter gráficos em colunas ou de barras múltiplas, tá? Quando eu quero representar dois ou mais fenômenos para facilitar a comparação entre eles. Não entendi nada. Olha o gráfico aqui, ó. Exemplozinho de gráfico de coluna múltipla. Repara que aqui, o que eu tenho? Vamos olhar. Título, vendas por região. Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Vocês viram que eu tenho um monte, para cada região, eu tenho várias coluninhas? A coluninha azul, eu olho aqui na legenda do gráfico, está me representando as vendas de geladeira. A coluninha vermelha está me mostrando as vendas de fogão. Coluninha amarela, vendas de micro-ondas. Coluninha verde, vendas de cafeteira. Então, repara que eu estou representando mais de um fenômeno, né, mais de um produto vendido, para facilitar a comparação entre eles. Então, se eu perguntar, na região sul, qual foi o eletrodoméstico mais vendido? Então, a gente olha aqui, ó, região sul, olha as coluninhas, percebe que a maior coluninha é a coluninha vermelha, vou ali na legenda e percebo que a coluninha vermelha é referente às vendas de fogão. Então, na região sul, nesse período que foi analisado aqui, foi vendido mais fogão. E na região sudeste, qual foi o mais vendido? Vou ali na região sudeste, olho as coluninhas, percebo que a maior coluninha é a coluninha azul, que se refere às vendas de geladeira, tá certo? Outro exemplo, ó, balança comercial. Temos aqui 2009, 2010, 2011, 2012, coluninhas agrupadas, não é? A coluninha azul, pela legenda, a gente percebe que é exportação, o que o país vendeu. A coluninha vermelha, a gente percebe que é importação, o tanto que o país comprou. E o saldo, não é? O ideal é vender mais do que comprar. Aí eu vou perguntar para vocês, em que ano que o saldo esteve melhor, né? Que o país vendeu mais do que comprou? Olhando aqui, o saldo é a coluninha verdinha, eu vou procurar onde que tem a maior coluna verdinha. É aqui, ó, em 2011. Então, em 2011, nesse lugar aqui, o saldo esteve mais favorável. O país vendeu mais do que comprou. Tudo bem? Bom, outro tipo de gráfico, vamos lá, o histograma. A gente utiliza quando os dados estão agrupados por intervalos de valores. Olha esse gráfico aqui. Eu fiz uma pesquisa, né, foi feita uma pesquisa da idade dos funcionários de uma certa empresa, tá certo? Então, o que a gente percebe? Olhando aqui na horizontal, temos aqui a faixa etária. Então, repara que a primeira coluninha, eu tenho agrupados os funcionários cuja idade é entre 18 e 23 anos. Na segunda coluninha, entre 24 e 29 anos. Uma diferença do histograma para o gráfico de colunas, tá? Uma diferença do histograma para o gráfico de colunas é o seguinte. No histograma, todas as coluninhas estão juntinhas para mostrar, ó. Eu comecei a olhar os dados em 18 anos e fui seguindo até o pessoal que tem 65. Já num gráfico de colunas, na hora que eu monto as colunas estão separadas, tá? As colunas, não bota reparo que tá ficando torta as coluninhas, tá? Mas um gráfico de colunas, se você for construir direitinho, as colunas estão separadas, porque cada coluna estará representando alguma coisa. Então eu quero saber, por exemplo, o número de pessoas desempregadas em alguns estados, tá? Então eu vou pôr aqui São Paulo, sei lá, Minas Gerais, sei lá, Ceará e por aí vai, tá? Repara que cada coluna não está representando aqui na sua base o valor numérico, está representando um estado, certo? Enquanto que no histograma eu tenho valor numérico, eu tenho intervalo de valor. Então aqui, ó, de 18 a 23 anos, de 24 a 29 anos e por aí vai, tá certo? Mais um exemplo, ó.
eu fiz aqui uma pesquisa, né? Foi feita uma pesquisa que mostrou o seguinte: o tempo de estudo em horas por dia dos alunos. Então, essa primeira coluninha do meu histograma mostrou os alunos que estudam de 1 a 2 horas. Não colocou nada aqui no eixo vertical que me mostra o número de alunos. Então, eu tive que colocar aqui em cima, ó. 3 alunos falaram, estudo de 1 a 2 horas. Aqui, entre 2 e 3 horas, 6 alunos. E assim vai indo, tá? Então, o que a gente percebe? Eu comecei de 1 até 2 horas aqui, 2 a 3, 3 a 4, ou seja, eu tenho uma contagem contínua de tempo até o pessoal que estuda 8 horas por dia, tá? Então, para dar ideia dessa continuidade dos valores, a gente faz as coluninhas do histograma tudo juntinho, certo? Com base no histograma, eu posso fazer um gráfico chamado polígono de frequências, tá? O que é esse polígono de frequência? Eu vou lá nas partes superiores de cada retângulo do histograma e ligo os pontos médios. Tá? Não entendi nada. Dá uma olhada aqui nesse histograma que fica mais fácil a gente analisar. Então, ó, essa primeira coluninha, se eu for ver, eu estou estudando as faixas etárias, não é isso? Então, aqui de 16 a 18 anos, depois de 18 a 20, certo? E vai indo assim. Repara que aqui embaixo eu tive que colocar mais para baixo aqui o de 20 a 22 para não ficar tudo bagunçado a legenda da parte de baixo, certo? Aí o que eu faço? Eu venho bem aqui no meinho, ponto médio ao meio, galera. Então eu venho bem no meinho de cada coluninha e marco esse pontinho médio, ó. Venho aqui e marco esse pontinho. Se eu ligar esse ponto médio de cada uma das colunas, ó, comecei do zero, liguei aqui em cima, vim ligando todos esses pontos médios das coluninhas do histograma. Tá dando para perceber? Esse gráfico aqui, que está vermelhinho, é o que a gente chama de polígono de frequência, certo? Olha esse outro cara aqui, ó. Peguei distribuição por peso dos alunos de uma certa escola. Então, está aqui o peso em quilogramas. Então, de 40 a 49 quilos, certo? Peguei o ponto médio, o meinho da coluninha, marcou o pontinho. De 49 a 58, bem lá no ponto médio, fiz o pontinho. E fui fazendo isso com cada uma das outras faixas de peso dos alunos. Peguei e vim ligando, esse gráfico aqui recebe o nome de polígono de frequência, tá certo? E eu posso fazer o polígono de frequência sem o histograma, tá? Aqui era para ter o histograma, percebe que está pontilhadinho? Vim, marquei o ponto médio, tá? Se eu não colocar o histograma, o que vai sobrar é isso aqui, ó. O meu polígono de frequências, tá? Eu posso utilizar um ou outro dependendo do que eu quero demonstrar. Tudo bem, galera? Então, seguindo aqui. Outro tipo de gráfico, né, bastante utilizado, é o gráfico de setores, que também costuma ser chamado de gráfico de pizza, tá? Nesse gráfico de pizza, a gente vai fazer uma pizza, tá? A gente vai fazer um círculo, faz de conta que está redondinho isso aqui, e dividir em várias fatiazinhas. Nossa, meu círculo tá uma belezinha, hein? Vai dividir em várias fatias, tá? O círculo está representando o total dos dados. E cada fatia é uma parte correspondente a esses dados, tá certo? Tá, com o meu desenho não resolveu nada. Dá uma olhadinha aqui, ó. Essas áreas têm que ser proporcionais aos dados que representam. Então, olha só, classificação de trabalho. A minha pizza, a minha circunferência, o meu círculo todo, está representando todas as pessoas que foram entrevistadas. Cada fatiazinha é uma categoria. E a gente tem a legenda aqui, ó. Esse azulzinho está representando os zeladores, o vermelhinho, quem trabalha na fabricação, o amarelinho está mostrando quem trabalha em marketing e por aí vai. Então, a gente percebe que a maior fatia é essa vermelhinha. Então, nessa empresa, a maior parte das pessoas trabalha na fabricação.
A menor fatia, a gente pode perceber que é essa azulzinha. Então, o que a gente percebe? Que a menor quantidade de pessoas aqui é aquela que trabalha na zeladoria, tá certo? Olha o outro aqui. Repara que no primeiro gráfico eu não coloquei valor nenhum, eu estou fazendo uma análise pelo tamanho das fatias. Já nesse segundo, que mostra a preferência por modalidades esportivas, foi colocado aqui o que representa, né? Esse verdinho, olhando na legenda, representa o pessoal que gosta de futebol, e pelo valor numérico aqui a gente percebe que 40% das pessoas entrevistadas gostam de futebol, certo? Esse roxinho aqui, pessoal que gosta de vôlei, representa 30%. E por aí vai. Tudo bem? Uma desvantagem do gráfico de setores, do gráfico de pizza, é que eu só devo utilizar ele quando a variável tem poucos valores diferentes. Olha aqui, vendas por vendedor. Repara que quando eu começo a colocar muitas informações, começa a ficar meio confuso o gráfico, né? Então, repara que, por exemplo, que esses vendedores aqui que tiveram uma porcentagem menor de venda, tá tudo meio pequenininho, tudo muito junto, né? Já começa a complicar a minha interpretação do gráfico. Agora olha esse aqui. Olha o tanto de informações que eu tenho no gráfico. Olha o tanto que ele está confuso, não é? Então, um gráfico de setores com muitas informações, com muitos dados, começa a ficar confuso para interpretar. E o que a gente tem que se lembrar? Eu uso um gráfico para facilitar a minha interpretação, para eu ter uma primeira visão mais simplificada da informação. Olha esse cara aqui, ó. O tanto de coisa que aparece, que bagunça que virou esse gráfico. Fica complicado, não fica? Então aí a gente tem uma situação que tem que analisar. Quando essa variável assume mais de 7 valores, né, quando eu vou ter mais do que 7 fatiazinhas na minha pizza, mais do que 7 setores, a gente usa gráfico de barras ou de colunas. Olha essas mesmas informações aqui representadas num outro gráfico. Perceberam que ficou bem mais fácil de interpretar? Esse gráfico da direita, que foi feito na forma de colunas, está mostrando as mesmas informações do gráfico da esquerda, que está na forma de pizza. Então, repara que fica muito mais fácil de interpretar os dados aqui, apesar das informações estarem muito juntas uma da outra, ainda assim eu consigo fazer uma interpretação melhor desse gráfico da direita do que o gráfico da esquerda. E os dois estão representando a mesma situação. Tudo bem? Outro tipo de gráfico, né? Esse cara aqui a gente costuma ver em jornal, revista, essas coisas, que é o cartograma, que ele usa mapas para representar dados estatísticos, tá? Por exemplo, esse gráfico aqui está me mostrando, num certo ano, a concentração dos shopping centers. Então, pegou o mapa, cada pontinho vai representar uma certa quantidade de shopping, e aí a gente percebe, a maior concentração de shopping está nessa região aqui, ó, região sudeste. E mais, repara que temos uma concentração maior ainda de shoppings nessa região aqui, que acaba sendo litoral, né? O pessoal vai visitar. E lá para o norte do Brasil, a concentração de shoppings é menor. Para o centro do Brasil tem poucos, lá no Nordeste tem mais. Provavelmente essas regiões aqui são regiões turísticas para ter essa quantidade maior de shopping concentrado, certo? Olha esse aqui, população projetada da região sul, né? Então, aqui eu vou olhar para a legenda. Onde está em amarelinho, eu tenho menos de 46 habitantes por quilômetro quadrado. E vai indo assim, seguindo as legendas. Repara que é mais fácil analisar o gráfico do que essa tabela. E a tabela está me mostrando as informações do gráfico, tá certo? Olha esses dois gráficos aqui. Nossa, professor, você pegou o mapa e distorceu ele todo. Cada estado você representou como uma bolinha. Sim, eu posso distorcer a imagem para representar alguma coisa. Aqui, por exemplo, eu tenho um cartograma da população brasileira no ano 2000. Se eu olhar aqui, a maior bolinha é do estado de São Paulo, não é? Então, o que isso quer dizer? Que o estado de São Paulo é o estado que, no ano 2000, tinha uma população maior.
Olha aqui, por exemplo, o Distrito Federal, o Acre, né? O Acre, por exemplo, o Roraima, tem bolinhas bem pequenininhas. Então, quer dizer que, pela análise do gráfico, esses estados tinham, no ano 2000, uma população bem pequena comparada com a população do estado de São Paulo, certo? Outra maneira de distorcer a imagem. Esse mapa aqui, esse cartograma, está me mostrando a população brasileira no ano de 1991. Repara que em 1991, ó, pôs o estado de São Paulo, de Minas, mais gordinho, mais inflado, para mostrar esses estados têm uma população maior, tá? Isso aqui é a ideia visual do gráfico, tudo bem? Olha outro gráfico distorcido aqui para me demonstrar alguma coisa. Esse aqui, ó, Global CO2 Emissions, né? Emissões globais de CO2, que é gás carbônico. Olha só, quanto maior o país, maior a quantidade de emissão de CO2. Olha aqui na América, o campeão, Estados Unidos, né? Não que o formato do mapa dos Estados Unidos seja esse. Ele foi distorcido de propósito, tá? Para demonstrar que a emissão de gás carbônico aqui foi maior. Tudo bem? Outro tipo de gráfico bastante interessante é o pictograma. Dá uma olhada aqui. Produção de vendas da empresa X no período de 2004 a 2007. Vocês viram que o cara que montou o gráfico foi colocando alguns carrinhos? E cada carrinho representa 10 mil unidades? Né? Então, eu tenho um pictograma. São gráficos construídos a partir de figuras autoexplicativas. Eu tenho carrinhos. Então, está demonstrando, está ilustrando. Produção de veículos. Tá? Normalmente, esses gráficos são utilizados para representar a intensidade de um determinado fenômeno. O fenômeno que eu estou vendo aqui é a produção de veículos, não é? Quanto mais carrinhos eu tenho, mais veículos foram produzidos. Perceberam que chama mais a atenção? Exatamente. O objetivo principal de um pictograma é chamar a atenção do público, tá? E ele é bastante utilizado em jornais e revistas. Outros exemplos, ó, gastos do mês, com celular, com cartão de crédito, com prestação de carro, outros. Repara que quem montou esse gráfico, para cada tipo de gasto, foi colocando uma imagem ilustrativa, o gráfico fica mais chamativo, certo? Olha esse outro aqui, população urbana do Brasil na década de 1980. Isso aqui você vai pegar os valores e multiplicar por 10, tá? Olha o gráfico. Quanto menor o tamanho da pessoinha, menor a população urbana. Então, no norte, chegou perto de 1000. Só que como eu tenho que multiplicar isso aqui por 10, aí a importância da gente ler a legenda e reparar no que está escrito aqui nos eixos, né? É para eu pegar este valor aqui e multiplicar por 10. Então, no norte, na década de 1980, a população urbana, né, que é o pessoal que morava nas cidades, estava em torno de 10 mil pessoas. Olha esse grandão aqui que é o Sudeste, que é onde está o estado de São Paulo, Minas Gerais e por aí vai. A pessoinha que está representando aqui do Sudeste está ali, para cima do 4 mil. 4 mil vezes 10, né? 40 mil. Tudo bem? E um outro tipo de gráfico, né, que de uns tempos para cá está aparecendo bastante, principalmente em jornais e revistas, é o infográfico. Que no infográfico, ele parecido com o pictograma que a gente acabou de ver, ele vai juntar informações visuais e verbais para transmitir melhor as informações. Então, ele vai usar o texto combinado com imagem para transmitir melhor as informações, tá? Como exemplo, né, ele é bom para prender a atenção do público e passar informações complexas de maneira interessante. Então, ao invés de eu escrever um texto enorme, eu posso pegar e diluir essas informações na forma de uma figura. Dá uma olhada aqui nesse infográfico. Ó. Esse infográfico está me mostrando as perdas na distribuição por vazamento, certo? Cada gotinha aqui me mostra, está representando 1% dessa perda de água. Então, ó, com registro defeituoso ou desligado, olha só, está bem maior. Tubo rachado, quebrado ou perfurado, e vai indo assim. Mas não para por aí. Se você for seguir aqui, ó, o nosso cano furado, né, você vai seguindo aqui,
Essas informações estão diluídas no gráfico. Ó, 15% da perda de água é referente a registro defeituoso desligado. Vou seguindo aqui minha tubulação. 10% da perda de água ocorreu por causa do encanamento rachado, quebrado ou perfurado. Segue aqui o nosso encanamento. 5% dessa perda de água foi por causa das juntas ou luvas corroídas ou desgastadas, né? O encaixe de um cano para outro. Segue o caninho. 5% da perda de água foi por hidrante vazando, né? Se eu seguir o caninho, olha, ele está me mostrando desde a caixa d'água até chegar desde o reservatório até chegar na casa. Ó, o hidrômetro. Os gatos, né? Alguém que liga o negócio de maneira ilegal. 2% da perda de água é por ligações irregulares. E aí a água chega no consumidor. Perceberam que dessa maneira aqui ficou mais fácil, mais interessante eu ir seguindo o cano para analisar as informações? Então, o infográfico desse exemplo aqui conseguiu atingir o seu objetivo. Certinho, galera? Então, por enquanto é isso. Bons estudos a todos!